de aula. Minha câmera não tá muito boa. Acho que é o local que eu estou que não tá me ajudando. Mas o único local que eu achei foi esse. Como é que vocês estão? Estão bem? Minha voz também não está muito boa. Eu tô meio cansada ainda. Acordei agora cedo para poder ministrar essa aula para vocês. Estou aqui. Hoje a gente vai falar sobre geometria. Não vou poder falar muito alto, não sei se vocês estão percebendo a minha garganta. Geometria. Concluência de triângulos e demonstrações de propriedades e quadriláteros. Concluência entre triângulos ocorre quando as medidas equivalentes são iguais, ou seja, os ângulos internos e a medida dos lados de um para o outro são os mesmos. Concluinte é como se são contidos, são parecidos, são iguais. É como se fosse isso, mas é concluinte, concluência. São conhecidos 4 casos de concluência de triângulo. Podemos observar aí: lado, LL, lado, ângulo, lado, LAL, ângulo, lado, ângulo, ALA, lado, ângulo, ângulo oposto, embaixo, LAAO. Resumo sobre concluência de triângulos. 2 triângulos são concluintes quando, aos comparados, os ângulos internos e os lados possuem a mesma medida. Existem 4 possíveis para identificar se o ângulo são semelhantes. São eles: o lado, LLL, se os lados forem concluintes. Então, se os triângulos são concluintes. Lado, ângulo, lado, LAL, se 2 lados e o ângulo formado entre eles, esses lados, são concluintes. Então, os triângulos são concluintes. O ângulo, lado, ângulo, ALA, se 2 ângulos são concluintes e o lado que está entre eles também é concluinte. Então, esses triângulos são concluintes. O lado, ângulo oposto, se um lado é concluinte, o ângulo adjacente a ele, a esse lado, e o ângulo oposto a esse lado são concluintes. Então, os triângulos são concluintes. Definimos 2 triângulos como concluintes quando é possível perceber uma correspondência de igualdade entre as medidas dos lados e dos ângulos desses triângulos, ou seja, 2 triângulos são concluintes quando os lados e ângulos correspondentes possuem a mesma medida, como eu expliquei para vocês. São concluintes quando eles possuem
lado, mesmo sentido, essas coisas, entenderam? Eu vou mostrar em imagem um pouco da definição que eu falei para vocês agora, dos tipos de triângulos. Depois eu vou falar uma definição de triângulos concluentes. Como vocês podem observar na imagem, tem triângulos que são concluentes pelo caso ele, lado, lado, lado. Concluentes pelo caso L a L, a segunda imagem. Lado, ângulo, lado. Concluentes pelo caso ALA. Ângulo, lado, ângulo. Triângulos são concluentes pelo caso LAO. Lado, ângulo, ângulo oposto. Ao comparar dois triângulos, se a medida dos três lados de um deles forem concluentes, as medidas dos três lados do outro triângulo, então essa condição é o suficiente para afirmarmos que esses triângulos são concluentes, como podemos observar nas imagens. Uma definição básica de triângulos. Como todas as medidas dos concluentes estão em triângulos são concluentes, assim utilizamos a seguinte notação para representar uma concluência. Delta ABC vai ser igual a delta DEF de um triângulo, de um determinado triângulo. Quando utilizamos essa notação, a ordem dos vértices é relevante. Quando escrevemos desta maneira, significa que o vértice A é correspondente ao vértice D, que o vértice B é correspondente ao vértice E e que o vértice C é correspondente ao vértice F. Eu vou falar um caso para vocês aqui. Dados dois triângulos, se ao comparar a medida dos lados e dos ângulos, caso haja um ângulo e um lado concluente, então podemos afirmar que esses dois triângulos são concluentes. É importante que a ordem seja respeitada. Então, nesse caso, o ângulo precisa estar necessariamente entre os dois lados. Eu tenho um triângulo ABC, de um lado ele mede 5, do outro 7. Eu tenho outro triângulo. Essa é a segunda imagem. A1, B1, C1 mede 5 e 7. Os triângulos são concluentes pelo segundo caso, lado, ângulo e lado. Analisando os dois triângulos, temos que AB é igual a A1 igual a B1. A agudo é igual a A agudo 1. AC vai ser igual a A1, C1. Então, esses triângulos são concluentes pelo caso LAL, lado, ângulo, lado. Terceiro caso de concluência, eu vou passar para vocês um outro caso de concluência, né? Terceiro, que eu só passei um, né? Então é o segundo. Comparando dois triângulos, se os dois ângulos são concluentes e o lado que está entre esses ângulos também é concluente, então esses triângulos
são concluintes, assim como no caso anterior. A ordem é importante, ou seja, o lado concluinte tem que estar entre os dois ângulos. É a figura, a figura terceira. Os triângulos são concluintes pelo caso ALA. Quando comparamos esse triângulo, temos que AB é igual a DE. Eles estão entre os ângulos de 45 graus e 90 graus nos dois triângulos. Logo, eles são concluintes pelo caso ALA. Assim, delta ABC vai ser igual a delta EF. Atil é igual a detil, betil é igual a etil. Vamos falar do primeiro caso que eu não falei, que é do LLA, LLL, lado. E vamos falar do último. Primeiro e último, que já falamos do segundo e do terceiro. Essa luz está me atrapalhando. Colocar a mão assim vai melhorar. Bora ver. Melhorou. Ao comparar dois triângulos, se a medida dos três lados de um deles forem concluentes, as medidas dos três lados do outro triângulo, então essa condição é o suficiente para afirmarmos que esses triângulos são concluintes. A primeira imagem aí são triângulos concluintes pelo caso LLL. Ao analisar, temos que... Deixa eu ver. Aqui. Tô só com uma mão. Outra para vocês me verem melhor. Delta ABC vai ser igual a delta A1 B1 C1. Vamos para o quarto. Não, tá errado. Tá errado. Estava falando já do segundo caso para vocês. Eu já falei, né? Já tinha falado. AB vai ser igual a DE, AC vai ser igual a DF, BC vai ser igual a EF. Como os três lados são concluintes, então esses triângulos são concluintes pelo caso LLL, lado. Delta ABC vai ser igual a delta DEF. Agora eu vou falar para vocês o quarto quadro, que é a quarta figura aqui. Ao compararmos dois triângulos, quando eles possuem um ângulo adjacente a esse lado e um ângulo oposto a esse lado concluinte, sabemos desse modo que os triângulos são concluintes. Que é a imagem, como mostra a imagem, a quarta imagem. Assim fica melhor, você colocar a mão e é mesmo parecendo melhor. Os triângulos são concluintes pelo lado LAAO, lado, ângulo oposto. Comparando os triângulos, temos que AC é igual a FD. Em ambos, conhecemos um ângulo adjacente e um ângulo oposto a ele. Logo, esses triângulos são concluintes pelo caso LAAO. A delta ABC vai ser igual a delta DEF. Eu não coloquei no slide,
mas existem três propriedades para a congruência, pois ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Reflexiva, todo triângulo é congruente a ele mesmo. Transitiva, se o triângulo ABC é congruente ao triângulo A1B1C1 e ao triângulo A2B2C2, então os triângulos A1B1C1 é congruente ao triângulo A2B2C2. Simétrico, se o triângulo ABC é congruente aos triângulos A1B1C1, então o triângulo A1B1C1 é congruente ao triângulo ABC. Agora vamos falar sobre quadriláteros. Quadrilátero é um polígono que possui 4 lados. Essa figura geométrica bidimensional é formada por lados, são os segmentos de reta que formam o contorno do polígono. Vértices são os pontos de encontro dos segmentos da reta. Ângulos são 4 ângulos internos que somam 360 graus. Diagonais são 2 diagonais que ligam 2 vértices não consecutivos, como a gente pode perceber aqui na imagem. Lado, diagonal, ângulo interno, lado ABC. Os tipos de quadriláteros. Os principais quadriláteros são os trapézios e os paralelogramas, que se diferenciam pelos números de lados paralelos. Os trapézios possuem um par de lados paralelos e são classificados em trapézios retângulo, trapézios isóscelos e trapézios escalinos. Os paralelogramas possuem 2 pares de lados paralelos. Os lados opostos de um paralelograma são paralelos e de mesma medida. Eles recebem nomes específicos de acordo com suas características: quadrado, retângulo e losango. Paralelogramo. Uma figura plana recebe o nome de paralelograma quando os lados paralelos da figura apresentam a mesma medida. Os ângulos opostos da figura apresentam a mesma medida. Suas diagonais se cortam no ponto médio M. Qualquer segmento de reta lado pode ser considerado a base da figura. Como podemos observar na figura abaixo, AB e CD são opostos e paralelos. AD e CD são opostos e paralelos. MED ATIL é igual a MED PTIL, que vai ser igual a MED CTIL, igual a MED D, igual a 90 graus. Trapézios. Os trapézios são os quadriláteros com um par de lado paralelo. A cada lado paralelo é chamado de base. Existem 3 tipos de trapézios. Trapézios isóscelos apresenta 2 lados com a mesma medida e 2 diferentes. Trapézio retângulo apresenta 2 ângulos de 90 graus. Trapézio escalino, todos os lados da figura apresentam medidas diferentes. Fórmulas do trapézio. As fórmulas do trapézio levam em consideração a base maior, B, base menor, B,
altura H e os lados L1 e L2. A área A vai ser igual a B mais B vezes H dividido por 2, que no caso a altura vai ser igual a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Perímetro. P vai ser igual a B mais L1 mais L2. Base maior mais base menor mais lado 1 mais lado 2. Aqui podemos observar trapézios isósceles e trapézios retângulos e trapézios escalinos. Um bom dia para vocês, um ótimo final de semana, que esse final de semana seja abençoado por Deus, que tudo ocorra na mais perfeita harmonização e que Deus esteja sempre com vocês. Professora Viane, a minha frase, o sucesso é um grande triângulo, tendo como vértice o caráter, a competência e o esforço. E cá estou eu dando aula para vocês, num ambiente não muito favorável, mas é o que eu consegui para hoje. Então é isso, meus alunos. Até a próxima.